Boa noite a todos. A gente está iniciando agora a nossa live com o tema principal da noite. Vou dar uns minutinhos aí para o professor entrar também. Esperar todo mundo que estiver chegando chegar aqui com a gente para a gente conversar um pouquinho mais. Obrigada a todo mundo, Isabela, Vanessa. Obrigada também todo mundo que está entrando aí para prestigiar. Espero que gostem. Essa noite friozinha que tá, esse início de noite aí, friozinho. Vamos só aguardar o professor entrar aí e a gente já inicia. Valeu, Vitor, Edson, obrigada de estar vindo aqui prestigiar a gente. Ó, o doutor André, que acabou de falar aqui com a gente. Doutora Aline também, obrigada. Olá, professor, tudo bem? Boa Tudo tarde, bem, boa tudo noite, certinho. quase, né? Já estamos aí começando essa noite fria que tá aqui. Aí também tá frio? Aqui tá frio, mas não tanto quanto aí, com toda certeza. É, eu posso imaginar. Aqui tá bem frio, viu? Estamos amanhecendo com geada já. Não sinto inveja. Olha, eu tenho que confessar que eu gosto, viu? Então tá tudo certo. Tem que ter bastante aquecedor, porque senão não Tem vai. que ter. Mas a gente que é daqui, a gente tem os macetes, viu? Pra poder aquecer desse frio maluco aí. Bastante aquecedor a óleo espalhado, né? Água quente na cama. Exatamente, exatamente. Tô só aguardando o pessoal tá entrando aí, professor. Eu acho que eu vou iniciando então, porque como a live tem a duração de 1 hora, só pra gente não se perder, pra gente ganhar esse tempinho aí, Não, tá tudo bem, bom? tranquilo. Então, boa noite, boa tarde, finalzinho de tarde, começo de noite a todo mundo que está entrando, todos e todas que estão nos prestigiando, né? Gostaria de agradecer mais uma vez, professor, apesar do André já ter agradecido, né, uns minutinhos antes. Muito obrigada mesmo pela disponibilidade, tá? Não falo só em meu nome, falo em nome de toda a comissão da Mulher Advogada, que a gente fez mesmo questão de fazer essa live. Então, Muito obrigada mesmo por obrigado. ter estado despendendo esse tempinho aí para poder dividir um pouco de conhecimento com a gente. Eu Tá que bom? E agradeço o convite. imagina. E assim, só para um ritual mesmo, né? Vamos falar um pouquinho do seu currículo. Uma coisa bem breve, acabei pegando do seu lado. Se tiver alguma coisa, você pode me corrigir, tá bom? Tá. Então, Fernando Gentil de Almeida Pedroso, advogado, professor de cursos preparatórios para concurso, professor do Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade de Taubaté, pesquisador vinculado à Universidade Católica do Uruguai e da Universidade da República do Uruguai, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de Taubaté. Também é doutorando e mestre em Direito Penal pela PUC de São Paulo. Especialista em Direito Processual Civil, Ciências Penais, Direito Público, Direito Constitucional e em Direito Administrativo, além de membro de vários institutos, né, referentes a direito, tanto no Brasil quanto fora também. É sócio correspondente da Academia Cearense de Direito e além de autor de vários artigos e obras também referentes ao direito. Professor, é uma honra mesmo iniciar esse trabalho com você aqui hoje. Muito obrigado, de coração. Só tenho que agradecer, né, o convite realizado por vocês, da Comissão da Advocacia, né, da Jovem Advocacia, da área da mulher também, um convite realizado pelo também colega André. Então, fico muito feliz de estar falando, principalmente o pessoal da 84ª subseção, né, que é Campos do Jordão, uma Isso. cidade muito querida, que, como até apontei para o André, a cidade da minha mãe, os meus avós, né, eram daí, de certa forma, foram para aí se tratar na época de tuberculose, ficaram na cidade, então cresci aí, então tenho um carinho muito grande por Campos. Obrigada mesmo. Obrigada mesmo. E o assunto de hoje, né, é um assunto que eu acho que assim, a gente nunca vai conseguir, não vamos conseguir esgotá-lo em 1 hora, nem em um dia, muito, eu acho que nem em um mês, se a gente continuar discutindo, a gente não vai conseguir esgotá-lo. Mas é importante, né? É um tema muito importante, muito atual e que despende muitas dúvidas, né? Não só em mim, acredito eu que em todo mundo aí, porque são vários pontos ainda que precisam ser fechados, né? E que deixa muita dúvida no ar, que é um tema importante de ser discutido, né? Que são os aspectos penais e processuais do pacote
anticrime, né? Que é a Lei 3.964 de 2019, que ainda a gente está se adaptando ainda, devagarzinho a gente está indo, né? Com essa nova lei. Então, gostaria, professor, de te dar a palavra para a gente iniciar a nossa conversa aí sobre o tema. Perfeito. Então, como você já trouxe, né, hoje a gente vai falar do pacote anticrime, né, que é a Lei 3.964, realizada no final do ano passado, mas entrando em vigor, né, no final também de janeiro desse ano. Vários artigos sendo suspensos pelo ministro, né, no caso Dias Toffoli. Então, mas a gente vai pincelar alguns deles, principalmente relacionado à parte de inquérito policial, na parte processual, até porque foi inquérito policial onde a gente teve a maior parte das mudanças, através aí, né, do juiz das garantias, ou até mesmo em relação ao processo de arquivamento, né, o procedimento de arquivamento mais especificamente. De qualquer maneira, a nossa ideação dentro desse prazo aí de 1 hora é justamente trabalhar acerca das questões principais relacionadas ao direito penal. Óbvio, não dá para falar de tudo, até porque a parte de legislação penal especial foi bastante alterada, crimes hediondos, né, interceptação telefônica, então tem várias ponderações e também algumas relacionadas ao processo penal propriamente dito, né? Primeira parte que eu quero falar é justamente da parte processual. A parte processual que tem aí, podemos dizer, pelo menos grande parte dos artigos suspensos, né? Dentro, principalmente, do inquérito policial. Primeiro detalhe, para quem muitas vezes não está tão, por exemplo, afim, né, com uma grande afinidade dentro da área, a gente pode falar que o processo penal ele se divide em 3 partes, e até a gente brinca em sala de aula que 3 é um número mágico, né, em todas as áreas, porque se a gente for analisar a religião, é Pai, Filho e Espírito Santo, Isos e Horus, Eusados Poseidon, crime, fato típico, ilícito culpável, tributo, imposto, taxa e contribuição. Então, 3 é o número mágico, o processo penal, principalmente, ele vai continuar mágico. Por quê? Porque ele se divide em 3 partes. Ele tem a fase investigativa, que é o inquérito policial, né? Esse inquérito policial que busca a colheita de elementos de informação acerca da autoria e materialidade. Então, em outras palavras, é a etapa prévia, né? Uma etapa preparatória. Então, a gente até brinca que é um procedimento pai, porque pai, ou seja, enquanto o devido processo legal é a mãe, que a gente fala assim, a mãe de todos os princípios, o inquérito ele é pai, porque ele é preparatório, administrativo e inquisitivo. Administrativo é justamente a ideia de não ter a participação judicial, né? E inquisitivo porque é sem contraditório e ampla defesa. E é isso que, obviamente, a gente acaba distinguindo elementos de informação de provas, que é o artigo 155 do processo penal. Então, a primeira fase é a fase investigativa. Segunda fase, né? Tendo esses elementos de informação, o Ministério Público ofertando a denúncia, a gente tem o início do processo. E ao final, né, obviamente, audiência de instrução e julgamento, surge a etapa recursal. Então, o processo ele vai ser dividido, né, o processo penal, em inquérito policial, processo e, derradeiramente, etapa recursal. Nessa etapa de inquérito policial, o delegado de polícia, né, ele vai ser a autoridade aí, né, que vai presidir, enfim, esse procedimento. E o juiz, como nós pontuamos, ele não participa. Ocorre, entretanto, que apesar de já existir na doutrina há muito tempo, né? Inclusive a Corte Europeia de Direitos Humanos, ela já fala desse juiz das garantias, pelo menos desde 2009, e a gente tem trabalhos acadêmicos que antecedem o ano de 2009, surgiu no pacote anticrime essa possibilidade do juiz das garantias. Mas você me falou que o juiz não atua na etapa, né, do inquérito. Então, como assim? O que busca esse juiz das garantias? Acontece que a gente sabe que, em algumas hipóteses, a gente tem as chamadas cláusulas de reserva de jurisdição. O que é isso? São determinadas atuações que tão somente o juiz ele pode perpetrar. Tão somente o juiz, então, ele pode vir a realizar. Como, por exemplo, né, a gente pode ilustrar a interceptação telefônica. Interceptação telefônica, naquelas hipóteses, daqueles crimes de reclusão, o juiz que pode fazer o pedido, né? Busca e apreensão, o juiz que vai realizar. Então, são situações que só o juiz ele participa. Então, ele pode fazer isso na etapa investigativa? Pode, porque é uma cláusula de reserva do juiz. Só que eles falam, mas calma aí, o juiz que vai deliberar, o juiz que vai decidir, ele tem que ser imparcial. Se ele está atuando nessa etapa investigativa, de certa forma, ele já está contaminado. Seria essa a ideia do juiz das garantias. Então, ele diz, se o juiz ele participa nessa etapa investigativa, ele não poderia, obviamente, ser o mesmo juiz da etapa processual, onde, né, a gente teria
as provas sendo realizadas. Lembrando-se sempre qual que é a diferença de elementos de informação e de provas, né? Elemento de informação sem contraditório e sem ampla defesa só daria o lastro para a propositura da ação penal e até mesmo para uma eventual prisão, que a gente fala prisão processual, enfim, né? Preventiva, flagrante, temporária. Enquanto, em contrapartida, as provas são realizadas na presença do juiz, com contraditório e ampla defesa. Então, seria essa a ideia principal, né, do juiz das garantias. Uma ideia de descontaminação, né, existente aí. Professor, e quanto à suspensão desses artigos do juiz de garantias, o que você tem para me falar? Você acha que foi com razão, não foi? Foi uma boa saída nesse momento? Ou seria uma ótima ideia não ter tido essa suspensão? Então, o assunto ele é por si só polêmico, né? Você vai encontrar, na verdade, doutrinadores nos dois sentidos. Então, a gente está numa trincheira, a gente pode falar uma trincheira acadêmica. Os advogados, principalmente os advogados doutrinadores da região sul do país, enfim, Auri Lopes Júnior, a gente pode pegar, Geraldo Prado, né? O Salah Khaled Júnior, eles atuam pensando enfim, no juiz das garantias. Eles falam que vai trazer uma benesse, né, um garantismo penal, ou seja, de fato, vai trazer uma melhor solução judicial. Acontece que a outra linha doutrinária, ela fala que na prática ficaria um pouco difícil de implementar. Tudo bem? Por que ficaria difícil de implementar? Porque em vários municípios do Brasil, nós temos hipóteses de um só juiz. Como, por exemplo, acontece em São Luís Paraitinga. É o mesmo juiz que faz área civil, área, né, tributária, administrativa, penal, ou seja, é aquele que cruza e cabeceia para o gol, faz absolutamente tudo. E eles vão falar que no Brasil inteiro, então, a gente não tem a infraestrutura necessária para que nós tivéssemos esse juiz das garantias sendo de fato implementado, sendo de fato concretizado. Ocorre, entretanto, né, que a gente tem, obviamente, a réplica, então vai ter a tréplica, né? A outra parte da doutrina fala assim, não, mas tudo bem. Eu concordo que talvez não tenha tido um tempo para a gente implementar de plano, porque a lei foi aprovada em dezembro e ela já entrou em vigor em janeiro, né? Só que hoje, principalmente hoje, nesse período de pandemia, nesse período aí de distanciamento social, né? Ou seja, onde todas as audiências estão sendo materializadas, obviamente, no intermédio eletrônico, na grande parte através do Teams, que, enfim, é um sistema um pouco pesado até mesmo, diga-se de passagem, né? Eles falam, mas calma aí, você pode, de certa forma, fazer o quê? Fazer um juiz atuar na fase de inquérito e pega um juiz de uma outra comarca para atuar na fase processual, né? Através desses meios digitais, dessas mídias digitais. Só que, né, a outra parte da doutrina vai falar assim, mas tudo bem. Ocorre, entretanto, que não são todos os estados do Brasil que têm um inquérito policial digitalizado. Então, aí é onde mora a problematização. Porque, como não são todos os estados brasileiros, não teria como a gente trazer uma norma, né, geral, ou seja, que seria aplicável a todas elas, né? Ou seja, a todos esses estados da federação, aos 27 estados. É justamente aí o que gerou, né, obviamente, essa suspensão para maior valoração. Enfim, né, como é uma questão muito polêmica, a gente sabe que essa valoração não vai ser uma valoração rápida, né? E vai demorar um certo Exato. tempo. Mas, em princípio, seria isso, né, acerca do juiz das garantias. E, enfim, né, morre por aí, tá? Outra inovação que eles trazem dentro do nosso ordenamento, do nosso sistema, é acerca do arquivamento também, né? Por quê? Porque a gente sabe que, enfim, o inquérito policial, ele termina com um relatório do delegado de polícia, né, que é quem preside, propriamente dito. O delegado de polícia, a gente sabe que nesse relatório ele não vai manifestar a sua opinião, salvo naqueles crimes que são crimes de droga, né? Porque crime de droga, o delegado, ele pode manifestar no sentido, olha, eu acho que isso daqui era para uso, 28, eu acho que, de repente, isso aqui era tráfico, 33, né? Em outras palavras, é a única hipótese que o delegado, ele atua. Esse delegado, ele envia para o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça, ele remanda, né? Ou seja, para o Ministério Público. O Ministério Público, ele com base, enfim, nesses elementos de informação que foram colhidos, ele hoje, o que ele pode fazer? Ele pode pedir, obviamente, mais diligências. Para quê?
para, obviamente, ter a sua opinião delicti, ou seja, para ele, de repente, falar assim, olha, eu ainda não tenho minha opinião sobre o crime formado, sobre o ato deletério formado, então eu quero que realizem mais investigações, até para que eu tenha base para tanto. Tudo bem, né? Ele pode pedir o arquivamento. Notem, ele não arquiva, ele pede o arquivamento, tá? Quem vai realizar o arquivamento é o juiz. Então, a natureza jurídica desse arquivamento é uma natureza judicial. Tem um detalhe aí, mas a gente vai chegar, né? E ele também pode, obviamente, denunciar. Acontece que se ele pedir o arquivamento, né, e o juiz ele discordar, ele manda, princípio da devolução, para o PGJ. O Procurador-Geral de Justiça realiza o arquivamento. Essa é uma exceção. Exceção que a gente pode falar, né, em outras palavras, em outros dizeres, que a gente teria uma natureza administrativa do arquivamento. Com o pacote anticrime, entretanto, o MP ele não pede mais o arquivamento, no artigo 28. O Ministério Público, ele arquiva, né? E ele manda para o PGJ para homologar. Olha que interessante. Esse artigo está suspenso também, igual o juiz das garantias. Mas é uma grande inovação, né? E vou além. Só que para ele fazer isso, ele tem que comunicar a vítima, ele tem que comunicar o investigado e tem que comunicar o delegado. Comunica 3 pessoas para continuar mágico. Então, seria essa a ideação. E por que ele comunica? Ele comunica porque, teoricamente, a vítima pode recorrer do arquivamento. Outra mudança. Uma mudança também que a gente pode falar bastante interessante dentro do processo penal. Por quê? Porque o arquivamento hoje, ele, em regra, é irrecorrível. Em outras palavras, a gente não tem como recorrer do arquivamento. Eu disse em regra. Por que em regra? Porque a gente tem aquelas situações assim extraordinárias, né? Aquelas situações assim excepcionalíssimas, onde seria possível a gente ter o recurso ao arquivamento. Quais são essas hipóteses? Primeira delas, juiz que arquiva de ofício. Tem, né? Difícil, né? Mas tem. Se o juiz arquivar de ofício, correição parcial, porque o juiz não deve atuar. Seria essa a ideia. Segunda situação que a gente fala, né? A gente pode trazer aquelas hipóteses que são crimes contra a economia popular e saúde pública. Crimes contra a economia popular e saúde pública, em razão, né, de tratar aí de bem jurídico difuso, né, de bem jurídico transindividual, seria necessária a existência do chamado recurso necessário ou recurso de ofício. Em outras palavras, teve o arquivamento, necessariamente vai ter o recurso. E temos aquelas outras, né, situações que a gente pode desenhar, enfim, que não vai acontecer nunca, né? Enfim, jogo do bicho, né? Jogo do bicho até acontece, mas corrida de cavalo fora do hipódromo. Até brinco em sala de aula assim, nossa, é muito usual, né? A gente tá aqui na faculdade, de repente, na 9 de julho, na frente, você vê 2 cavalos apostando um racha, né? Um racha, enfim, né? Ou seja, uma corrida fora do hipódromo, você pode recorrer, você vai entrar com recurso em insistido estrito. Então, são umas situações, assim, bem esdrúxulas, que muitas vezes você acaba não acompanhando. E também, óbvio, nessa hipótese que a gente falou da natureza administrativa, do PGJ, ele arquivando, através do princípio da devolução, você poderia também um recurso através aí, né, do Conselho de Procuradores. O Conselho de Procuradores, ele pode discordar do PGJ, muito difícil, né? E até mesmo aí, enfim, entrar com esse eventual recurso. Seria essas as nuances dentro do artigo 28. Artigo 28 também se encontra suspenso, né, dentro aí do Código de Processo Penal, né, pacote anticrimes. Acontece que esse artigo 28 também tem um outro detalhe. Um outro detalhe que bastante interessante, inclusive participei de uma audiência essa semana, né, acerca do assunto, que é o conhecido ANPP, né? O que é o ANPP? É o Acordo de Não Persecução Penal, tá? Esse Acordo de Não Persecução Penal, ele vem na baila do que aquilo que a gente denomina de direito penal negocial, né? Esse direito penal negocial, ele tem bastante enfoque aí, como a justiça restaurativa, através daquele instituto que a gente chama, né, de colaboração processual, mas outros denominam de delação premiada, apesar de não ser a tipologia mais usual. Ganhou bastante força, né, no Mensalão, Lava Jato, né? Em momento posterior, no período da Copa, na lei anticorrupção, surge o acordo, né, que a gente fala acordo de leniência, voltada aí para as pessoas jurídicas. E há 2 anos, 3 anos, nós tivemos, né,
o Conselho Nacional do Ministério Público realizando esse acordo de não persecução penal. Acontece que esse acordo de não persecução penal, ele vem, de certa forma, a desafogar o judiciário. Do mesmo modo que a gente fala do SEJUSC, né, dentro do âmbito, no âmbito civil, principalmente no âmbito de família, enfim, Alternative Dispute Resolution, né, que eles chamam de equivalentes jurisdicionais, para desafogar o judiciário civil, esse acordo de não persecução penal, ele vem também a desafogar, enfim, né, o âmbito criminal. O que é necessário para tanto? Primeiro, que o sujeito ele seja primário, né, que o crime não tenha sido realizado com violência ou grave ameaça, e que essa pena, a pena máxima que a gente fala, seja uma pena inferior a 4 anos. O sujeito, ele tendo, né, esses requisitos, ele pode pleitear o acordo de não persecução penal. O Ministério Público, em verdade, ele vendo, né, ele vislumbrando que não seria hipótese de arquivamento, ele mesmo já vai ofertar, ele vai falar assim, olha, eu tenho tudo para denunciar, mas eu estou vendo aqui os requisitos. Você aceita o acordo de não persecução penal ou não? O que esse acordo de não persecução penal, ele de fato oferece, né? Ele oferece uma pena, mas uma pena que não vai modificar a folha de antecedentes criminais. Em outras palavras, o sujeito ele continua primário, o que acaba sendo bastante interessante aí para o investigado, né? Até mesmo para não macular a sua folha de antecedentes. E, obviamente, ele oferece uma pena restritiva de direito, que seria uma prestação de serviço à comunidade, em regra. Óbvio que quem vai instaurar essa prestação de serviço à comunidade vai ser o juiz das execuções, tá? E, por demais, uma pena pecuniária. Ela pode incidir de maneira cumulativa, ou seja, prestação de serviço mais uma pena de multa, como pode ser em apartado, ou seja, só prestação de serviço, só a pena de multa. De qualquer maneira, esse acordo de não persecução penal, ele acabou sendo aí bastante utilizado, bastante empregado, e eu acredito, em verdade, né, que ele de fato vem a desafogar o judiciário nesse aspecto. Então, dentro dessas hipóteses, foi uma benesse aí, né, desenhada, desenvolvida dentro do Código de Processo Penal, através aí da Lei 13.964, que é justamente o pacote anticrime, né? Então, esse, pelo menos, não foi suspenso, esse que está sendo aplicado, bastante aplicado, o que acaba sendo bastante válido, né? Dentro dessas mudanças aí existentes no CPP. Note, de qualquer maneira, quando a gente fala do processo penal, é importante, principalmente do Acordo de Não Persecução Penal, falar dos princípios relacionados à ação penal, né? A ação penal, a gente sabe que pode ser uma ação penal pública, ação penal privada. Essa ação penal pública ela pode ser incondicionada, condicionada, e também, em algumas hipóteses, a gente fala da pública subsidiária da pública, muito raro, né? Muito raro. E a gente tem a privada, exclusivamente, personalíssima, e também a privada subsidiária da pública, quando o Ministério Público não atua. O princípio, dentro da ação penal pública, surge o princípio da obrigatoriedade. O que é isso, né? Significa que o Ministério Público, ele tendo elementos de informação para a propositura da ação penal, ele deve propor a ação penal, né? Isso é o princípio da obrigatoriedade. Só que nós temos algumas exceções. Quais são as exceções? Antes a gente falava delação premiada, acordo de leniência, refis, né, que é o parcelamento da dívida tributária para crimes tributários, não é isso? O TAC, que é o termo de ajustamento de conduta para crimes, muitas vezes, que envolvam aí meio ambiente. E agora, a gente tem uma nova exceção ao princípio da obrigatoriedade, que é justamente o acordo de não persecução penal. Então, hoje, nós tivemos, então, uma ampliação, né, das exceções aí ao princípio da obrigatoriedade. Bastante interessante aí de ser trazido, né? Aproveitando, e até mesmo já migrando um pouco para o direito penal, é importante falar de uma mudança que trouxe inúmeras críticas, que diz respeito aí ao estelionato. Por quê? Porque o estelionato teve a sua ação penal modificada. O estelionato, até então, recentemente, a sua ação penal era uma ação penal pública incondicionada, que é regra, né? Ou seja, deixa acontecer naturalmente. O Ministério Público, como titular da ação penal, ele, no caso, valora e ele, né, dá continuidade ou não ao processo. Ocorre que o estelionato agora, obviamente, como regra, ele se tornou uma ação penal pública condicionada à representação. E quais são as críticas existentes em relação a isso? As críticas são as seguintes. É o único crime patrimonial que teve a modificação da ação penal.
Então, Mas, professor, você não acha que vai acabar estendendo isso? então essa que Usualmente é vai a acabar crítica. estendendo? Essa é a crítica. Porque eles falam assim, mas calma É. aí. Se eu for fazer uma valoração de sistema, eu tenho que valorar todos os crimes patrimoniais, Sim. né? Por que somente, então, o estelionato que tem essa benesse da ação penal pública condicionada e todos os outros continuam a ação penal pública incondicionada? Não faz sentido. E, de fato, não faz, né? Não faz mesmo sentido. O projeto inicial era que alterassem todas as ações penais, né, dos crimes patrimoniais. Só que, enfim, mudou somente do estelionato e em algumas hipóteses ainda continua incondicionada. O que isso quer dizer, né? Quer dizer o seguinte: a gente sabe que nós temos condições de procedibilidade e condições de prosseguibilidade da ação. Como assim? Não entendi. Condição de procedibilidade são as condições da ação, né? E notem, e aí até fazendo uma distinção com o novo Código de Processo Civil, que não é tão novo assim, né? Quando a gente fala de elementos da ação, a gente fala quais são os elementos da ação: parte, causa de pedir e pedido. 3, porque é mágico. Quais são as condições da ação? Parte, legitimidade das partes. Pedido, possibilidade jurídica do pedido. Código de Processo Civil não tem mais, né? Mas no direito penal e processo penal continua existindo. Qual que é a possibilidade? O crime. Você precisa ter o crime para, obviamente, ter o processo. E, por fim, causa de pedir, a gente tem o interesse de agir, né? Alguns doutrinadores ainda colocam aqui a justa causa, que são justamente esses elementos da ação, né? Que a gente pode falar, no caso, voltado à autoria e materialidade. Tudo bem. Isso são as condições, né, de procedibilidade, condições da ação. O que é condição de prosseguibilidade? São essas hipóteses em que a gente tem a mudança da ação penal. Isso aconteceu anteriormente com a Lei 9.099 de 95. Por quê? Porque a Lei 9.099 de 95, inicialmente, né, antes dela, prévio, falava que a lesão corporal, não importava qual lesão corporal, a ação, ela seria qual ação? Ela seria pública e incondicionada. Com a Lei 9.099, eles falam lesão leve, pública condicionada à representação. Exatamente o que está acontecendo agora. Só que para as ações elas prosseguirem, para as ações que já estão em curso, né, elas terem a continuidade, eles teriam que chamar, no caso, né, a vítima, para que ela fizesse justamente o quê? A representação. Que ela manifestasse a vontade na persecução penal. Então, isso é algo que vai, de certa forma, acontecer a partir de agora, quando a gente trabalha, então, esse instituto, né, do estelionato, que teve a modificação da ação penal. Não sei se está, por enquanto, está tranquilo, né? Enfim, se a gente está divagando demais. E só um detalhe. Quando eu falei das condições da ação, eu trouxe, por enquanto, as condições genéricas, que a gente fala, né? Legitimidade das partes, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido, e justa causa. Porque a gente tem condições especiais da ação. Quando a gente fala condição especial ou específica da ação, a gente pode trabalhar de acordo com o crime que foi realizado e também de acordo com o autor do crime. Então, por exemplo, crimes que são relacionados à justiça militar, né, que a gente pode falar deserdação, uma das condições é que o sujeito seja militar. Dependendo do crime, se ele for um crime próprio da justiça castrense. Agora, quando a gente fala ação penal pública condicionada à representação, à requisição do ministro da Justiça, a gente também tem um elemento específico, né? Uma condição especial da ação, que seria isso que a gente está, então, agora pontuando, trazendo a partir desse momento, né? Dentro dessas hipóteses aí relacionadas aos ilícitos de estelionato, né? Aproveitando, e até mesmo falando um pouco do Código Penal, já que a gente saiu um pouco do processo e engatou aqui no direito penal, nós tivemos algumas modificações, né? Algumas impactantes, outras nem não tanto impactantes. Uma delas, que a gente pode falar, que é bastante, né, perceptível, diz respeito à pena, né? A pena, antes, a gente sabe, né? O que a gente sabe? A nossa Constituição, a nossa Bíblia Política, ela traz algumas penas que são penas proibidas. Quais são as penas proibidas? Pena de morte, em regra, né? Porque a gente tem aquela situação de guerra declarada que seria possível a pena de morte. Então, né? Enfim, para o Zaffaroni nem seria uma pena, porque a pena tem que ter 3 finalidades. A gente fala preventiva, enfim, né? Previne que ele não vai cometer outros crimes. Retributiva, retribuir o mal com o mal causado.
mas faltaria a finalidade da ressocialização quando você mata alguém, né? Enfim, isso daí é Zaffaroni. Se você for falar outra, né, pena proibida, é que a pena não pode ter caráter perpétuo no Brasil, tá? Por isso, o artigo 75, ele falava que os crimes praticados no Brasil, ele tinha a pena máxima de 30 anos. E as contravenções penais, porque eu sou desse, né? Só pratico o delito anão, brincadeira, né? Ou seja, só pratico ilícito vagabundo, né? Que também é outra nomenclatura, ou delito liliputiano. A pena máxima era uma pena de 5 anos. Então, contravenção penal máximo 5 anos. E lembrando, em contrapartida, que a pena máxima era 30. Esse máximo da pena, ele foi alterado, né? Ele deixou de ser 30 anos e hoje ele passa a ser 40 anos, aí, de acordo, então, com o pacote anticrime, de acordo com a Lei 13.964, de 2019. Professor, um ponto, até te interrompendo, só para eu não perder isso que eu estou pensando, mas sim, um ponto que me veio à cabeça. Como que vai ficar a unificação da pena na hora da execução criminal de um crime anterior à lei e de um crime posterior? Ah, sensacional, sensacional. Vou aproveitar o gancho, né? Muita calma nessa hora, né? Qual que é o gancho? A gente não pode esquecer dos institutos relacionados à lei penal no tempo, né? Enfim, Sim. por que você está falando isso? Se a lei ela é penal, a gente sabe. Sabe o quê? Ela é benéfica, retroage, tudo bem? Ela é maléfica, ex nunc, daqui para frente. Tudo bem. E no processo? No processo penal, a norma ela se aplica, né? Obviamente, naquele momento em diante. Porque o processo você não vai analisar, tipo, se é benéfico ou maléfico, dali em diante. Só que se essa norma, ela, né, for uma norma híbrida, ou seja, uma norma mista, a gente vai cair na ideia da lei penal no tempo. E não da lei processual no tempo. E daí, então, a gente vai ter que valorar. Ela é benéfica ou ela é maléfica? Tá certo? Em outras palavras, em outros dizeres. O acordo de não persecução penal, que é o inclusive que a gente falou anteriormente, né? Ele é um instituto híbrido. Como ele é um instituto híbrido, hoje a doutrina, inclusive, né, os posicionamentos que já tivemos, diz que, ainda que já tenha sido ofertada a denúncia, tudo bem? É possível a celebração do acordo de não persecução penal na fase processual. Então, eu voltei um pouquinho, né? Só para falar dessa lei. É possível retroceder, tá bom? Quando a gente fala acerca, né, dessa lei também que modificou, os crimes anteriores à lei, enfim, né, não tem como mexer na pena. Agora, os crimes posteriores à lei, você pode, obviamente, somar até alcançar o máximo de 40 anos. Né? É óbvio que a gente tem vários debates acerca dessa ampliação para os 40 anos. O que eles consideraram hoje, né, da ampliação, é que eles falam que a expectativa de vida cresceu. Cresceu quando a gente fala, né, com relação à lei anterior. Então, eles, partindo dessa premissa, falaram assim, olha, já que cresceu, antes a expectativa de vida gerava em torno de 70 anos, né, 30 dava mais ou menos a metade, hoje já está em 90, 40 dá mais ou menos a metade. Essa foi a indagação, né? Acontece que, inclusive, eu estava conversando com isso, até falei com o André antes, né? Que ele falou, eu acompanhei a live que você fez com o Gustavo Junqueira, né? E tudo mais. Para quem não conhece, o Gustavo é professor na PUC, na Pontifícia Universidade Católica, defensor público e também professor Damásio, né? E a gente estava discutindo justamente acerca dessa aplicação da pena, né? Dessa ampliação, mais especificamente. E ele fala assim, mas calma aí, se uma das finalidades da pena é a ideia da ressocialização, né? O sujeito que está 40 anos no presídio, ele não ressocializa mais. Por quê? Nunca. Porque a realidade que ele entrou no presídio, né, é totalmente diferente da realidade que ele está saindo. Muitas vezes ele muda até a sua perspectiva de identificação, porque dentro do presídio ele é conhecido, ele é o fulano de tal. Fora do presídio, ele não é ninguém, né? Então, muitas vezes o sujeito sai e comete um novo crime só para voltar, né, para o sistema carcerário. Outra coisa que ele fala, que também acaba sendo interessante, que a gente estava debatendo, é que, assim, esses direitos relacionados a presídio e tudo mais, eles entram nos chamados direitos de segunda dimensão.
Direitos de segunda dimensão, né, são aqueles direitos prestacionais. São os direitos que o Estado tem que fornecer de forma positiva, né? Então, a gente fala artigo 6º da Constituição. Moradia, né, educação, lazer, saúde, segurança. Tudo isso está no artigo 6º, tudo isso é direito prestacional. Tudo bem, beleza. Só que uma das coisas que está também no direito prestacional é justamente essa ideia relacionada a, enfim, né, a investir em presídio e tudo mais. Acontece que o gestor público ele nunca investe em presídio. Por isso que a gente tem grande população carcerária. Por quê? Porque isso, né, não dá voto. Muito pelo contrário, isso tira voto dele. Né? Imagina colocar o presídio numa cidade, o pessoal vai ficar, né? Vai falar puto, mas vamos dar a expressão, vai ficar pistola. Melhor, vai ficar pistola, né? Uma expressão mais usual, ordinariamente. Então, eles acabam não investindo. Só que acontece que hoje o custo da população carcerária é um custo extremamente elevado. E eles falam, a partir do momento que você, então, ampliar para 40 anos, o que ocorre? Você vai ter que ampliar esse custo também, né? O custo que você possui com o detento. E daí você vai necessariamente também tirar o quê? Esse dinheiro de outros direitos. Sim. Que é onde a gente debate, né? O mínimo existencial e, obviamente, a reserva do possível. Reserva do possível é a quantidade de dinheiro que o Estado possui, né, para investir, e mínimo existencial, direitos mínimos para que se garanta, né, enfim, uma vida digna, né? Obviamente, artigo 1º, inciso 3º da Constituição, fundamento, né, da nossa Bíblia política. Então, você geraria essa discussão de política criminal, que muitas vezes o pacote anticrime, né, não se debruçou atentamente no momento que ele fez essa ampliação hoje da pena máxima, né? Lembrando só um detalhe também. Nosso sistema de pena, quando a gente fala, a gente tem que lembrar que a gente adota um sistema, né, de penas abertas, ou penas relativamente indeterminadas. Então, a gente tem sempre uma pena mínima e uma pena máxima. E essa pena mínima e máxima, de acordo com a proporcionalidade, a gente analisa o sistema trifásico de aplicação da pena, 3 porque é mágico, né? Artigo 68 do Código Penal, fala lá, pena base, né? Artigo 59, circunstâncias judiciais. Agravantes e atenuantes, segunda fase, né? E causas de aumento e diminuição, terceira fase. Então, enfim, essa seria uma grande mudança existente aí, também dentro do direito penal. Show de bola. Só para falar, para ficar completa, né? Essa parte, temos outras penas proibidas, como trabalho forçado, né? Pena de banimento e, derradeiramente, aquelas penas que ofendam a dignidade humana, que a gente fala pena de natureza cruel, desumana e degradante. Todas essas no artigo 5º da nossa Constituição, inciso, sei lá, mas está no artigo 5º, então depois a pessoa checa. De qualquer maneira, o que mais que a gente trouxe de mudança? Né? Outra mudança que a gente pode visitar dentro do direito penal se encontra no artigo 25. Lembrando-se sempre que crime é um ato previsto em lei, né, tipicidade, contrário ao ordenamento jurídico, ilicitude, e que nos traz uma certa censurabilidade, culpabilidade. Até brinco em sala de aula que crime é tique, né? Tipo, todo professor tem algum tique, né? Então, tipo, tem algum tique, isso é crime. Então, fato tique, por isso culpável. Beleza. Dentro da ilicitude, a gente encontra as chamadas discriminantes. Discriminantes, que o artigo 23 traz 4, mas não são só essas 4, né? A gente pode trazer discriminante, por exemplo, na Constituição, né? A gente pode trazer discriminante supralegal, como consentimento do ofendido, e a gente ainda tem discriminante na parte especial, como, por exemplo, aborto. Aborto que a gente trabalha, né? Aborto ético, humanitário, sentimental, inciso 1º, e aborto terapêutico profilático, inciso 2º, né? Tudo bem. De qualquer maneira, esse artigo 23, ele fala de 4 sistemas aí de discriminantes. Quais seriam essas 4? Estado de necessidade, legítima defesa, né? Estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de um direito. Eu prefiro conceituar, né, em 3 para ficar mágico. Essas duas últimas eu chamo de discriminantes em branco. Porque é em branco. Igual a norma penal em branco precisa de um complemento. Então a gente fala exercício regular de um direito. Estrito cumprimento de um dever legal. Então ficaria 3, né? É só uma estruturação para ficar mais fácil a memorização da matéria. De qualquer maneira, quando a gente fala em legítima defesa, houve uma mudança com o pacote anticrime, houve uma mudança, então, com a Lei 13.964. Por quê? Porque hoje o artigo 25 do Código Penal, ele traz aí um parágrafo único. Um parágrafo único, para ser bem sincero, muito inútil, né? Extremamente inútil. Mas eu vou explicar por quê. Ele fala assim, olha, se tivermos uma situação de refém, né, e tudo mais,
o indivíduo que muitas vezes atira, será que é aquela situação de sniper, né? Ou seja, ele atira e mata outra pessoa, ele estaria acobertado, então, ele não realizaria o crime, o ato deletério, em virtude dele estar, então, né, ancorado dentro dessa legítima defesa. Então, parágrafo único, ele vai falar, o sujeito, então, que atira em situação de refém, ele está acobertado por legítima defesa, até aí, né, so far, so good, tudo bem. Por que eu falei que é inútil? Eu falei que é inútil porque no início desse parágrafo único ele fala assim, desde que observados, né, os requisitos do caput. Então, não precisava falar disso, né? Não faz nenhum sentido. Porque se analisar o caput, vai falar assim, olha, aquele que, né, se utilizando dos meios, né, enfim, moderadamente necessários, né, repele injusta agressão, né? Enfim, se você analisou os requisitos do caput, não precisava colocar. Mas eles colocaram, porque isso é uma questão de política criminal, né? Porque, obviamente, teve lobby nesse sentido. Então, houve esse acréscimo dentro do artigo 25, mas que na prática mesmo, não vai fazer grande diferença. Outra mudança, e essa sim trouxe grande, enfim, pode cair em várias provas, certame, seja da OAB, de concurso público, que é um efeito da condenação. Artigo 91, né? Qual é o efeito da condenação? É o chamado confisco alargado. Esse confisco alargado, está bombando, né? Ou seja, de gradiação, né? Bastante impactante, bastante importante. O que é o confisco propriamente dito? Eles falam assim, olha, se o sujeito ele pratica um crime, ele pratica um ato deletério, que seja, o produto do crime e a arma do crime, eles vão ser apreendidos. Eles vão ser confiscados. Até aí, tudo bem, né? Essa era a ideia que já existia no Código Penal, essa era a ideia, então, que já estava lá desenhada. O confisco alargado, entretanto, né, ele vai falar o seguinte, se, né, o indivíduo ele tiver uma incompatibilidade de dinheiro, né, com aquilo que ele declara com seus rendimentos, essa diferença da declaração com aquilo que ele possui pode ser revertido, pode ser confiscado. Revertido que eu falo para a União, né? Ou seja, a União ela pode confiscar essa diferença de valores. Isso é o confisco alargado. Confisco que antes recaía na arma do crime e no produto do crime. Agora pode ser utilizado na diferença de valores. Ocorre, entretanto, que o juiz ele não pode atuar de ofício. Em outras palavras, né? O juiz ele tem que sempre ser provocado. A gente brinca em sala de aula, né? Que é o juiz provocado. Vixe, ô louco, eu não deixava, né? Brincadeira. O Ministério Público ele tem que fazer o pedido. Então, o Ministério Público, no momento que ele fizer a denúncia, né? A sua proemial, ele já vai ter que apontar, ele já vai ter que identificar o quê? Essa diferenciação de valores. Então, ele vai falar assim, olha, tem aqui uma distinção. Ele declarou, né, no leão, no imposto de renda, né, ou seja, um tributo de natureza, que a gente pode falar de natureza federal, né, imposto de renda federal. O que acontece? O que ele declarou não condiz com aquilo que ele externa, com aquilo que ele possui, razão pela qual, então, né, a gente vai destinar aí esse eventual confisco. Lembrando, por demais, que o artigo 91A ele vai trazer que, naquelas hipóteses relacionadas às organizações criminosas, então, mais especificamente, as organizações criminosas, tá? Esses valores, eles são revertidos para a União em específico, né? Então, vai para a União de maneira, né, bem pontuada, de maneira bem especificada, tá? Não sei se por enquanto tá tranquilo, tá favorável. Tá favorável, professor. Eu queria falar um pouquinho sobre as organizações criminosas, já que você puxou esse pontinho aí. Tá. Teve algumas modificações bem importantes, assim, porém um pouco problemáticas, a meu ver, né? Porque assim, a lei das organizações criminosas, ela já vinha bem estruturada, ela já vinha bem pontuada, né? Grande parte das mudanças relacionadas às organizações criminosas, elas aconteceram em relação aos meios de prova, não provas propriamente ditas, né? Por que meio de prova? Porque a lei de organização criminosa, ela traz diversos mecanismos probatórios para o desmantelamento, né, da organização. E daí lá você vê, por exemplo, delação premiada, está dentro da lei de organizações criminosas, né? Você vê a interceptação telefônica. Interceptação telefônica teve modificação dentro do pacote de crime, né? Então, são mudanças que
realizaram em outras normas, mas que de maneira reflexa, né, reverberaram dentro das organizações criminosas. Por exemplo, instituto que eu gosto de meio de prova, que é bastante, né, pontuado, bastante, enfim, ventilado, é a situação dos agentes, né? Os agentes infiltrados. E a outra margem, também chamado de agentes cooptados, né? Bastante interessante essa discussão. Agente filtrado, a gente sabe, é o policial que, em última situação, né? Em última análise, porque tem que ser a última raça mesmo, uma vez que ele vai correr risco de vida, ele se infiltra dentro da organização criminosa e não responde por aqueles crimes, lembrando-se sempre, né? Que são crimes que ele teria que cometer para não perder a sua roupagem, né? Porque se dependendo do crime, ele pode ser responsabilizado, tá? E a gente fala de agente cooptado, que seria aquelas hipóteses em que a própria organização criminosa infiltra, né? Ou seja, seus membros dentro do Estado. Então, tipo assim, é bastante interessante o trabalho relacionado aí aos das organizações criminosas. Só um detalhe, só fazer uma indicação, né? Acerca aí. Um livro bastante legal, bastante interessante sobre agente filtrado e cooptação de agente, é de um promotor de justiça do estado de Goiás. Esse promotor de justiça, ele foi até recentemente o diretor da Escola Superior do Ministério Público de Goiás e foi 2 vezes examinador do concurso do Ministério Público, né? O nome dele é Flávio... Só esqueci o sobrenome, eu acho que é Flávio Pereira, né? Flávio Pereira. Mas, enfim, né? A gente indica, o cara é sensacional, muito gente boa, tá? Então, fica aí essa discussão. Dentro também do direito penal, aproveitando, outra mudança que a gente pode trazer seria acerca da pena de multa, né? Porque a gente sabe que o direito penal ele traz 3 tipos de pena. 3 porque é mágico, né? Enfim, quais são os tipos de pena? Só lembrando, a gente tem a privativa, né, de liberdade, né, enfim, a gente tem a restritiva de direito e a gente tem a pena de multa. A pena de multa também teve uma modificação. Mas uma modificação que também não fez grande diferença, né? Por quê? Porque a pena de multa existiam antes 3 correntes. 3 correntes com desrespeito aí à natureza da multa e desrespeito, então, a quem aplicaria essa multa, né? Hoje, essa discussão ela já está meio que passada, porque houve aí, né, a tese majoritária sendo incluída dentro dos dispositivos, né, alterados no Código Penal acerca, então, desse pacote de crimes, que é acerca da Lei 13.964, né? A discussão é que algumas pessoas antes falavam assim, a pena de multa é crime, então ela vai para o juiz das execuções, outros falavam assim, não, né, tem que ser, enfim, tem natureza aí meio que tributária, tem natureza, né, de dinheiro, então iria para a seara fiscal, então acabou aí só pesando essa seara fiscal, né? Então eles acabaram aí dirigindo, né, enfim, o pacote de crimes para o posicionamento majoritário dentro daquelas 3 correntes que antes existiam, né? Houve, pelo menos, algumas tentativas de modificação em outros crimes. Então, por exemplo, a concussão mudou o preceito secundário, a pena que antes era uma pena pequena, agora é de 2 a 12 anos, dentro dos crimes contra a administração pública. Só um detalhe, que também acaba sendo importante, que eu lembrei. Eu disse que a pena máxima do ordenamento, ela foi modificada, ela foi para 40 anos, né? Tudo bem. Ocorre, entretanto, contudo, todavia, que nenhum preceito secundário, por enquanto, foi alterado. Então, em outras palavras, hoje a pena máxima existente no Brasil, com um crime em específico, por enquanto, continua 30 anos. Por exemplo, naquela hipótese de homicídio qualificado, pena máxima 30 anos. Apesar de que, se somado com outros crimes, pode atingir 40 anos. O preceito secundário é justamente essa ideia, né, que a gente pode falar, que seria a positivação da pena. Essa positivação da pena, mínimo e máximo, trazido, né, esculpido dentro do Código Penal, dentro do setor da tipicidade, ele ainda não teve aí nenhuma modificação dentro dos seus atos deletéreos. Eu falo ainda porque a gente sabe, né, que muitas vezes o nosso direito penal, ele não é um direito penal pensado, estruturado, até porque o poder legiferante ele não é composto aí por estudiosos do direito, e ele é um direito penal que a gente fala que é um direito penal um pouco demagogo. Demagogo porque os crimes eles surgem muitas vezes com lastro de novela, né? Um grande exemplo disso a gente pode falar que até a própria Lei dos Crimes Hediondos. A Lei dos Crimes Hediondos, ela, apesar de estar na Constituição de 88, né, que a gente chama mandado constitucional de criminalização, ela só surgiu em razão do sequestro do Abílio Diniz.
Então, só em razão do sequestro da Maria Diniz surge a lei dos crimes hediondos. Daí você vira e fala assim, olha, homicídio qualificado, está dentro dos crimes hediondos, em razão do assassinato da Daniela Pérez. Né? Daí você fala assim, é crime hediondo, por exemplo, a falsificação, alteração, corrupção e alteração de produtos medicamentosos. Né? Que até a gente brinca, é o crime, olha a faca, né? Faca, porque é falsificação, alteração, corrupção, né? E adulteração de produtos medicamentosos. Por quê? Em razão da modificação que eles fizeram naquele anticoncepcional microvilar. Não sei se vocês se recordam disso, né? Nos anos 2000, eles trocaram o remédio, propriamente dito, né, por remédio de farinha. E várias mulheres acabaram engravidando. Então eles pensaram, nossa, imagina se isso acontece em produtos oncológicos. Em outras palavras, o nosso direito penal, ele não pensa na política criminal a longo prazo, né? Ela não se debruça muitas vezes naquela visão da criminologia. Ela vai trabalhar depois que os fatos eles já estão concretizados, já estão materializados. Tanto que a gente tem a lei Carolina Dickmann, né? Surgiu em virtude do Carolina Dickmann. A gente tem a lei Cláudia Raia, porque na Cláudia Raia, enfim, a Cláudia Raia, ela fez uma novela que tinha tráfico de mulheres, e daí, em razão do tráfico de mulheres, criaram a lei em homenagem a Cláudia Raia. A gente tem, por exemplo, o Estatuto do Idoso, surgindo após uma novela que a Regiane Alves batia nos avós. Que ela fazia par, acho que com o Dan Stubach. Eu acho que o Dan Stubach também batia em alguém, na mulher, enfim. Né, no início dos anos 2000. Então, nosso direito, infelizmente, ele repercute de uma maneira que não é pensada. Então, é óbvio que em política criminal, no momento posterior, a gente sabe, muito provavelmente, esse preceito secundário ele vai ser, vai ser aumentado, vai ser expandido para determinados crimes. Sim. Professor, o André está acabando de me lembrar aí. Infelizmente, nosso tempo está acabando e a nossa live provavelmente daqui a pouquinho vai cair. Então, só para a gente não cair, assim, deixar um vazio, eu gostaria de agradecer mais uma vez e me despedir de você. E eu queria muito que a gente tenha mais oportunidades, porque é o que a gente falou, é um assunto assim que são infinitas possibilidades para a gente conversar, para a gente discorrer, né? Então eu gostaria assim, de uma próxima oportunidade também, a gente continuar esse assunto. E mais uma vez gostaria de agradecer muito, professor, foi muito rico. E eu acho que todo mundo que participou dessa live hoje está saindo um pouco mais rico de aprendizado dessa hora. Porque acho que aprendizado não tem preço. Acho que a maior riqueza que o ser humano pode ter é o aprendizado. E de verdade dá vontade de voltar para a faculdade, só para assistir suas aulas. Muito obrigado, Nath. Agradeço de coração, agradeço o convite, né? Realizado por vocês, convite realizado pelo André, né? Enfim, que é o presidente aí da subseção, né? Da 84ª subseção. Então, fico à disposição de vocês. No momento que vocês quiserem, seja direito penal, constitucional, civil, né? Para mim não tem problema. Tirando o trabalhista e previdenciário, que é a lacuna da minha vida, né? Eu fico à disposição de vocês, porque vocês precisarem, até porque tenho um grande carinho, né? Obviamente, por campus, e também por saber que inúmeros ex-alunos, né? Até porque já estou dando aula há quase 10 anos, né? Então, tenho muitos ex-alunos, advogados, que, enfim, né? São advogados em Campos do Jordão. Então, fico muito feliz com o convite e, obviamente, né, fico no aguardo de novos convites. Vamos marcar, porque eu acho que vai ser interessante. Tá todo mundo, acredito eu, que todo mundo ficou interessado, todo mundo ficou querendo mais. Sabe? Ficou com um gostinho de quero mais, o que é bom também, porque daí vão apreciar também as nossas próximas lives. Mas olha, agradeço mesmo, professor, um abraço. Agradeço muito por todo esse aprendizado que dividiu com a gente nessa uma horinha aí. Obrigada mesmo. De coração. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Bom frio. Para vocês também.